Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Dalto, sou professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho e eu estou gravando para vocês uma aula especialmente para quem for fazer o Enem, né, 2022, né, agora deste ano, base ano que vem, né? Então, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês os principais assuntos que possa aparecer na sua prova. Eu sei que agora está muito em cima da hora para vocês estarem estudando agora, pegando conteúdos novos. Mas o objetivo dessa minha aula é apresentar para vocês os principais assuntos que possa cair na prova de vocês e também para vocês revisarem essas matérias que são muito importantes, né, dentro da geografia do Brasil. Lembrando que essa aula, pessoal, não é uma obrigatoriedade dos outros professores eles estarem fornecendo, ou seja, gravando, indicando para vocês. Mas como eu sei que muitos de vocês vai realizar a prova do Enem, e um dos meios para vocês estarem entrando dentro, né, de toda a Universidade Estadual de Londrina, a UEL especificamente, é pelas notas do Enem. Então, eu creio que alguns de vocês vão fazer também o Enem, pensando também de aproveitar, né, aquelas vagas que estão destinadas, né, para quem faz o Enem, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu peguei para vocês, este daqui é uma referência que saiu agora no site G1, né? É os principais assuntos somente da geografia que cai no Enem. Lembre-se, olha só, eles fizeram um relatório bem grande, bem amplo, de 2009 até o ano de 2020. Então, quais são os assuntos que têm mais possibilidades de cair no Enem? Lembrando que esses assuntos, pessoal, são os principais. Existem alguns outros que não estão citados nessa tabela, mas que possa também aparecer na prova, porque nós não sabemos quais são os assuntos que vai cair na prova. Mesmo eles colocando o edital, né, que é muito importante vocês estarem lendo o edital, lá quando eles acabam publicando, que é mais ou menos no mês de maio, junho, algumas vezes em julho, é bom vocês estarem olhando, porque lá eles colocam os assuntos gerais que vai cair na prova. E depois eles vão aplicar alguns desses conteúdos na prova de vocês. Então, quais são os assuntos que mais caem na prova no Enem, né? Deixa eu trocar a corzinha aqui do meu marcador. Então, quais são mais que mais caem? Geografia agrária é um dos assuntos que mais cai no Enem. O segundo assunto, quase empatado, até mesmo há alguns anos, cai muito, né? Que é relação do meio ambiente. Vocês podem ver que eles colocam a geografia agrária, mas dentro da geografia agrária, como nós vamos ver posteriormente, existem vários assuntos dentro. Do meio ambiente, também existem vários assuntos dentro do meio ambiente que eles possam estarem cobrando, como por exemplo as queimadas, eles podem estar cobrando Laninha, El Ninho, Madem Júlia, que é um fenômeno climático também, os acordos climáticos, poluição, chuva ácida, enfim, vários outros assuntos que estão dentro do meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele é um assunto específico, mas dentro dele existem outros norteadores. Também nós temos a questão de toda a geografia econômica e toda a globalização também, geografia urbana, geopolítica, demografia, né, demografia e cultura também, geografia física, olha só, geografia física, tá, professor, mas geografia física, o que é geografia física? Aí entra a parte do quê? Geologia, climatologia, geomorfologia, outros assuntos que estão dentro da geografia física. Geografia humana, e vocês podem ver que alguns outros assuntos eles cobram menos, mas também é pertinente na prova. Como, por exemplo, aqui, ó, só 2% da prova de 2009 a 2020 é sobre cartografia. Então, cartografia é um assunto que cai muito pouco no Enem. Porém, professor, então é a chance, né, de cair pouco neste ano. Não, não, pessoal, vocês têm que estudar também, porque existe uma chance, mesmo sendo mais baixa do que a geografia agrária, né, que é muito diferente, né? Olha só, uma é 19% e a outra é 2%. Mas possa cair uma questão. E às vezes essa questão sobre cartografia que eu deixei de lado porque tem poucas chances de cair,
Às vezes é a minha questão que vai fazer eu entrar dentro da universidade, seja ela UEL, UEM, USP, UNESP, enfim, qualquer universidade que aceita, né, daí no caso do NEM. Pode ser pública ou pode ser privada também, né, ProUni, daí no caso, vocês podem estar aproveitando também para estar entrando em alguma, né, universidade particular e ganhando bolsa de 50%, 100%, né, e assim sucessivamente, tá bom? Então, como que vocês estão? Como que vocês estão estudando? Qual que é o planejamento de estudo que foi feito? Vocês são pessoas que estão agora assustadas com essas porcentagens? Ou vocês são aquelas pessoas assim, eu fiz um planejamento, eu li o edital, eu fiz um cronograma dos meus estudos de todos os assuntos? Ou você é a carinha assustada que agora vai ter que correr atrás? O que que eu recomendo a vocês? Pessoal, o que vocês estudaram é o suficiente. O que vocês têm que fazer agora? Uma revisão, tá bom? Exercitar. O que seria exercitar? É igualzinho quando a gente faz exercício físico. Quando um atleta vai fazer uma competição, o que ele faz antes? Ele treina. Então, o que vocês têm que fazer agora, pessoal? Pega questões e começa a fazer questões. Pega questões. A parte teórica, pessoal, está muito em cima da hora, que vocês têm menos de um mês para vocês estarem realizando a prova, né? Então, agora a questão de vocês estarem pegando e fazendo exercícios. Uma dica que eu dou para vocês muito valiosas. Pega as provas anteriores que está lá no site do INEP, mas se vocês quiserem eu mando também, tá? E faça as provas dos anos anteriores. Pratica aquelas provas. Por quê? As questões que vão cair neste ano, ela é muito parecida com a dos anos anteriores. Vocês pegam lá desde 2012, 2010, mais ou menos, e começa a praticar, fazer exercícios, façam simulados. Até mesmo simulados, pessoal, eu vou deixar um para vocês pronto daí no caso também. Um simulado só de geografia do Brasil, tá bom? Com 50 questões. Então vai ter 50 questões de geografia do Brasil, só questões que caiu no Enem, para vocês estarem praticando um simulado específico de geografia do Brasil. Começando o nosso primeiro tema, geografia agrária. Dentro da geografia agrária, como eu mesmo disse, quais são os assuntos que mais possa aparecer? A estrutura fundiária, como a gente já estudou. Qual que é a estrutura fundiária do Brasil? Monocultura, pessoal? É agricultura familiar? Todos esses termos, é a agricultura moderna? É a agricultura empresarial? Então, todos esses temas, pessoal, vocês têm que saber também qual que são a estrutura fundiária do Brasil. Lembre-se, a geografia agrária, ela é do setor primário, não se confunda se cair na sua prova. Setor primário é da geografia agrária, é da agricultura. Mesmo nós temos dentro da agricultura toda a modernização com grandes tratores, né, equipamentos em geral, né? Vamos classificar assim. Mesmo tendo vários equipamentos, né, que nós temos na Revolução Verde também, que é muito importante, que eu coloquei aqui para vocês. Lembre-se, Revolução Verde, vocês têm que estudar tanto geografia geral, como ela se foi aplicada aqui no Brasil também, a Revolução Verde, que foi o quê? Os equipamentos, os insumos agrícolas, né? Porque eles acreditavam que o quê? Erradicar, né? Terminar a pobreza, né? A fome de todo o planeta. Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos que a concentração de alguns produtos, principalmente produtos que servem para a exportação. Como, por exemplo, a soja, o milho, o trigo, o café, são produtos que nós temos de grandes partes do território brasileiro que servem para a exportação. Tá bom? Também é muito importante as áreas agrícolas também. Vocês têm que entender quais são as principais áreas agrícolas. Lembre-se da expansão agrícola que houve, que foi incentivado a ocupação da região centro-oeste e agora temos a expansão agrícola, principalmente para a região norte. Lembre-se do desmatamento também. É muito importante. Aí, para este ano e também o ano passado, que foi um destaque muito importante que possa aparecer na sua prova, a pecuária, pessoal, a exportação da pecuária, principalmente para onde?
para a China e agora também a Índia, grandes exportadores, né, de carnes daí no caso, né? Então, a pecuária ela ganhou um destaque muito grande para a economia da geografia agrária, tá bom? Destaque internacional para nossa produção agropecuária. E aí entra um outro assunto, né, pessoal? A inflação dos produtos agrícolas. Após a pandemia, né, nós já estamos já caminhando para o final, né, já temos grande parte da população, principalmente a brasileira e de alguns outros países, já de pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose, e está tendo o quê? Uma inflação dos produtos agropecuários. É por isso que o arroz está com um produto muito alto, o óleo de soja está muito alto, o café que você compra no mercado também está muito alto, a carne entra lá na parte da pecuária, também está muito alto esses produtos. Então, lembre-se, a inflação não é uma característica isolada aqui do Brasil, é do mundo. Porque a população estava em quarentena, né, ficou retraída, até mesmo nos primeiros momentos da pandemia nós tivemos uma inflação mais baixa. A partir do momento que a economia começou a ser aberta no mundo todo, houve uma inflação, ou seja, as pessoas começaram a se alimentar cada vez mais. Lembre-se, algumas pessoas, não são todas, que nós sabemos que o nível de pobreza, não somente aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo, também ela aumentou bastante, tá bom? Lembre-se também os tipos de produção agrícola. Aqui, o que é a nossa produção agrícola? O que eu falei no começo. Quais são os produtos exportadores do Brasil, daí no caso, tá bom? A soja, o milho, o trigo, o Brasil importa grande parte. Nós temos o café que nós exportamos também, boa parte. A laranja também nós exportamos muita parte, né? A gente exporta a laranja fruta mesmo e a gente importa, já no caso, o suco industrializado, tá bom? Concentração de terras, lembre-se lá da parte histórica do Brasil, daí no caso, né? A concentração de terras, grande parte de todo o território brasileiro existe a concentração de terra, ou seja, existe muitas terras aqui no Brasil, né? Nós somos um país muito extenso, porém existe muitas poucas pessoas que têm o poder dessas terras, né? Não foi feito aquela repartição daí no caso de toda a concentração, né? Não houve uma repartição exata, uma repartição igualitária entre toda a população, mas sim poucas pessoas têm o poder do que? Da terra, tá bom? E lembre-se, outro fator muito importante que foi muito também comentado na mídia, que é o que? A reforma agrária, que está atrasada, está parada aqui no Brasil, a situação fundiária também e a desigualdade social. Aqui a desigualdade social é especificamente do campo. Lembre-se que existe uma grande desigualdade social no campo. Por quê? Aquelas pessoas que têm bastante terra, geralmente elas têm uma qualidade de vida melhor, diferentemente daquelas pessoas que não têm uma grande quantidade de terras e têm um poder aquisitivo menor, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens aí no caso. Olha só, a concentração e a expansão agrícola. Olha só, aqui na década de 1977 e agora em 2002. Então, esses mapas, ele pode aparecer muito na prova de vocês também. Outro assunto que possa cair, esses gráficos também para vocês fazerem análise, ou seja, os conflitos no campo do Brasil em 2020. Olha só, ocorrência de conflitos no campo, então 2019 e 2020 houve aumento de 8% e pessoas envolvidas nos conflitos, houve um aumento de quê? 2%. Então, vocês podem ver que esses assuntos sobre conflitos no campo é outro assunto que possa aparecer na sua prova. Houve sim um aumento de conflito no campo nos últimos anos também. A agricultura familiar também é muito importante, teve um grande destaque, né?
principalmente nos últimos 2 anos, o aumento da agricultura familiar. Mesmo nós tendo, né, pessoal, menos poder aquisitivo, né, ou seja, crédito, né, para essas pessoas estarem sobrevivendo, fazendo o seu plantio, né, de produtos familiares, daí no caso mesmo assim houve um aumento, né? Lembrando que os produtos da agricultura familiar principalmente é voltado para o consumo interno, como nós temos aqui as plantações de verduras, né? O tomate principalmente, enfim, as verduras em gerais, elas são destinadas principalmente para o consumo interno, tá bom? E aqui eu também coloquei uma outra imagem que eles possam estar colocando na prova de vocês e pedindo para vocês fazerem uma análise, que é o quê? Os conflitos no campo. De um lado, a polícia, né? E de outro, o movimento, né? Sem terra, o movimento sem terra, daí no caso, pedindo, né? Daí no caso, né? Exercendo o seu direito, o direito deles, né? No caso, da reforma agrária brasileira que está completamente parada. Tá bom? Sobre meio ambiente, quais são os assuntos que mais possam aparecer na sua prova, né? São as questões ambientais em gerais também, associação, né? Associar principalmente as questões humanas e os impactos ambientais. Como assim? Como que eu vou fazer essa associação? As queimadas. Quais são os impactos no meio ambiente? Porque nós já vimos nas nossas aulas anteriores que as queimadas, por muitas vezes, elas são o quê? Uma questão humana. Geralmente são as pessoas que vão lá e colocam fogo, né, em uma determinada área. E quais são de todos os impactos que nós temos em relação a isso? A poluição. Quais são os impactos ambientais? Lembrando que a poluição, desde a poluição da gente jogar um plástico na rua, jogar uma bituca de cigarro também na rua, às vezes não tem uma rede de esgoto adequada, está tendo um impacto ambiental. Ou seja, é o homem que está o quê? Prejudicando o meio ambiente. Então, eles podem fazer uma associação para vocês responderem alguma pergunta. O processo de toda a industrialização, a urbanização, ocorreu um impacto muito grande em todas as questões ambientais. Ou seja, a urbanização, nós tivemos que destruir várias áreas ambientais, florestas, às vezes campos, até mesmo a mata da araucária, que a gente já viu nas aulas anteriores. A gente precisou desmatar para a gente ter uma industrialização, ou seja, naquelas localidades instalar indústrias, até mesmo a criação de bairros, né? Então, houve o quê? Um grande prejuízo em todas as questões ambientais. Lembre-se, quando eu falar questões ambientais, eu estou falando, daí no caso, desde o meio ambiente, daí no caso ele engloba as árvores, né, toda a biodiversidade, os animais também, prejudica a qualidade do solo e também a quantidade de precipitação de chuvas. Lembre-se, se eu desmatar, ficar desmatando muitas áreas, como a floresta amazônica, pode ocorrer, como alguns cientistas já relatam, e pode haver o quê? Chuvas aqui na região centro-sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Por quê? Os rios voadores, pessoal, não vai mais existir, tá bom? Há transformações do espaço geográfico devido às atividades antrópicas humanas. É o que a gente falou mesmo já agora, né? Ou seja, o homem ele modificou desde a nossa colonização brasileira, que começou pelo litoral, e foi o que? Adentrando sobre o continente sul-americano, né? Aqui falando mais especificamente sobre o Brasil, ou seja, nós fomos modificando as paisagens, estamos ainda modificando as paisagens e esse espaço geográfico que antes nós tínhamos uma grande biodiversidade de animais, em plantas, em árvores, enfim, e a parte hidrográfica também, né, que são os rios daí no caso, elas foram aqui sendo modificadas, está tendo um grande impacto, né, pessoal, na vida dos humanos, como por exemplo, as pessoas que moram em áreas de morros. Épocas de chuva, sempre nós escutamos nos meios de comunicação em geral que tem, pessoal, grandes destruição, até mesmo mortes de pessoas provocadas pelo quê? Elas vão urbanizar, né? Elas
elas colocam suas casas, né, constroem as suas casas em áreas o quê? Muito perigosas. Então, qualquer chuva um pouco mais forte ocorre o deslizamento. Grandes quantidades de resíduos gerando desequilíbrios, impactos ambientais. Aqui é tanto quanto na parte oceânica, que a gente sabe, né, pessoal, que está sendo poluído também o oceano, porque alguns países eles acabam o quê? Pegando o seu lixo industrial, até mesmo o lixo urbano, eles acabam jogando no fundo do mar, né? Então acaba poluindo também. E aqui, principalmente, os rios, né? O rio Tietê, por exemplo, foi muito poluído, hoje está um pouco menos, porque está tendo um processo de estar melhorando a qualidade de água. E tantos outros rios também que possa estar tendo problema de poluição, ou seja, os resíduos. Lembra-se que os resíduos, eu estou falando de residenciais, estou falando também de indústrias também. A poluição atmosférica das águas, a destruição das paisagens, os problemas relacionados com descarte de resíduos e algumas questões que serem enfrentadas pela sociedade atual, né? Ou seja, a solução de alguns problemas, a poluição atmosférica, que a gente pode ter a chuva ácida, a destruição das paisagens. Lembre-se, se continuar destruindo a Amazônia, nós podemos ter a redução da quantidade de chuvas em algumas áreas aqui do Brasil e podemos ter o quê? O aceleramento de áreas desérticas, principalmente sobre o sertão nordestino, que pode ocorrer em algumas décadas também. Aqui no meio ambiente também é muito importante os acordos climáticos, lembre-se, estamos tendo a COP26. É bom vocês estarem lendo as outras COPs também que teve e também os outros acordos climáticos, tá? Então esses são os principais assuntos do meio ambiente que possa aparecer na sua prova. Como mesmo eu disse, a seca pode ser um assunto muito recorrente na prova de vocês deste ano. Por quê, pessoal? Nós estamos tendo a crise hídrica, né? Porque ocorreu uma grande diminuição na quantidade de chuvas, mas também os órgãos, seja eles federais, estaduais e municipais, eles estão responsáveis também, porque não está tendo investimento também nessas áreas. Como assim não está tendo investimento? Educação, daí no caso, para a gente estar reduzindo a população, reduzindo a quantidade de água e também não houve também uma grande mudança, né, no comportamento também para as pessoas estarem conservando as áreas verdes em torno dos rios, dos lagos aqui do Brasil. Mas pelo contrário, está tendo uma redução das áreas verdes, principalmente próximas às áreas de nascentes de rios, né? Aí aqui também outro assunto que possa aparecer, porque nós tivemos nos últimos um ano e meio, a laninha, né? Ou seja, aumento de chuva na região norte e nordeste e uma diminuição de chuva, ou seja, mais sol aqui na região do centro-sul brasileiro. Pode aparecer laninha na sua prova ou pode aparecer El Ninho, mas vocês têm que saber diferenciar o que são laninha e El Ninho e quais são suas causas e suas consequências. Lembrando que o fenômeno El Ninho e Laninha são fenômenos naturais, não tem interferência do homem. Sempre existiu Laninha e El Ninho. O que está acontecendo agora é que está havendo uma acentuação, ou seja, estão ficando cada vez mais intensos, tanto Laninha ou também o El Ninho, provocada pelo homem. Também nós podemos aparecer na sua prova também, pessoal, as enchentes, né? Grandes enchentes que nós tivemos, principalmente em algumas cidades do centro-oeste, do nordeste, especificamente a Bahia, e algumas áreas de Minas Gerais, norte de São Paulo e Rio de Janeiro. Enchentes também pode aparecer na sua prova. Queimadas, já falei bastante sobre isso. Pode aparecer muito na sua prova, porque é um assunto recorrente dos últimos 2-3 anos. O que eles podem estar perguntando? Quais são as consequências, quais são as causas, e o que isso pode provocar ao longo do tempo. Ou eles podem perguntar alguma maneira que nós podemos estar reduzindo as queimadas também, tá? E como eu já disse anteriormente, pessoal, é sobre a poluição também de rios, córregos ou também lagoas, né? Então pode ter uma grande poluição. Olha só quantos
quanto lixo, né? Ou seja, quais são as causas disso, quais são as consequências disso também para a população e para o meio ambiente. Lembre-se que meio ambiente é toda a sua biodiversidade, tá bom? Outros assuntos de climatologia que eu trouxe aqui que possa aparecer, né? Porque climatologia e meio ambiente eles são muito ligados. Então pode aparecer também aquecimento global ou resfriamento, lembre-se também que possa aparecer, porque alguns cientistas eles falam que está tendo aquecimento, outros estão falando sobre resfriamento, né? Então são grandes oportunidades, né? Grandes chances de aparecer isso na sua prova. As mudanças climáticas, a camada de ozônio, recursos hídricos pode aparecer muito na sua prova. Problemas urbanos ambientais, como a gente já falou, as ilhas de calor, o lixo, ocupação de encostas, como eu já disse anteriormente, e os tipos de poluição, que a gente já fez, eu já forneci essa aula para vocês, está lá na sala do Class. Oferta e consumo de energia, recursos minerais, fontes renováveis e não renováveis. Pode aparecer também, porque é um assunto muito pertinente, né? Quais são as fontes renováveis? Quais são as fontes não renováveis? Lembre-se, o petróleo ele é não renovável. As hidrelétricas, elas são as fontes renováveis. A energia solar, a energia eólica também pode aparecer na sua prova. Como mesmo eu disse para vocês, as conferências ambientais, todas vocês têm que saberem muito bem, porque pode aparecer o protocolo de Kyoto, a COP26, as outras COPs que também teve em 2019, em 2017, que houve também, então são assuntos que pode aparecer muito. E também os fatores, os elementos do clima, que a gente viu lá na nossa aula número 2. Então, pode voltar lá na apostila de vocês, que também tem lá, tá bom? Quais são os fatores climáticos e quais são os elementos climáticos que possa aparecer na sua prova. Já sobre as questões econômicas, também pode aparecer, porque é um assunto muito recorrente dos últimos anos. Então, pode aparecer também o setor primário, como eu já disse, né, que daí no caso é a agricultura, o setor secundário, que daí no caso é as indústrias, e o setor terciário, que daí no caso é o comércio, né, ou a própria educação. A educação ela é considerada um setor terciário. As características e a história do capitalismo também pode aparecer, principalmente aqui no Brasil, né? Quando que se começou a industrializar o Brasil? Quais são os fatores que começaram a industrializar o Brasil, né? Aqui quando eu falo capitalismo é voltado mais para a geografia do Brasil. Outros assuntos importantes que pode aparecer na sua prova. O PIB, o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Como que se calcula? Qual que é a média da renda per capita brasileira? Como que é feita a divisão internacional do trabalho? E os outros também. Pode aparecer isso na sua prova. É muito bom vocês ficarem atentos. As economias de mercado e a economia planificada. Existe economias de mercado e economia planificada aqui no Brasil? Quais foram os processos de industrialização aqui no Brasil, como eu disse anteriormente? Que em época que começou? Quais foram os tipos de indústrias que se instalaram aqui no Brasil, né? A Revolução Verde, como eu já disse anteriormente, ela é muito importante, porque ela trouxe a modernização da agricultura brasileira e ela auxiliou, né? Ela ajudou a aumentar a produção agrícola brasileira, né? Mesmo muitas pessoas serem contra a Revolução Verde, mas ela teve um impacto muito importante na economia de vários países, inclusive o Brasil e principalmente os Estados Unidos, tá bom? Quais são a automação de toda a indústria industrial, né? A produção industrial, perdão. Quais são a automação dela, né? Existe aqui no Brasil uma indústria mais moderna, uma indústria um pouco mais atrasada. A tecnologia 5G está chegando aqui no Brasil agora. O leilão eles foram há pouco tempo também, então é muito importante vocês estarem sabendo. Quais são os problemas econômicos de países subdesenvolvidos ou emergentes? Lembre-se, o Brasil ele é considerado um país subdesenvolvido e ele também é considerado um país emergente, tá bom? Alguns autores eles tratam somente o Brasil como um país emergente, mas em geral, no contexto geral, ele se classifica nos dois, tá bom? O Brasil.
Quais foram a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial? Vocês têm que saber isso, não somente aqui do Brasil, mas de todas. Quais foram as fases que o Brasil passou, né? E quais foram as suas consequências? O êxodo rural, ele está ligado também de toda a revolução industrial e principalmente no processo de toda a industrialização brasileira. Então, o êxodo rural também é muito importante vocês estarem sabendo dentro deste contexto. E quais foram as questões econômicas após a Covid-19? Por que após? Porque alguns autores, mais dos últimos 2, 3 meses, que isso possa aparecer na sua prova, já estão citando as questões pós. O que vai acontecer com a economia, não somente aqui do Brasil, mas de todo o mundo, após a Covid-19. Vai ter grandes impactos? Não vai ter grandes impactos? Então, essas são as principais questões econômicas, né? Lembrando sobre as questões econômicas, vocês também têm que saber quais são os blocos econômicos do mundo, né? Tem que saber todos? Não, o principal, principalmente aqui sobre a geografia do Brasil, vocês têm que saber principalmente sobre o Mercosul, tá bom? Que é toda esta área verde aqui, ó, o Mercosul, que pega Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, tá bom? Lembre-se, a Venezuela, ela estava junto, né, com o bloco do Mercosul, mas infelizmente por questões econômicas e políticas e democráticas, eles acabaram retirando a Venezuela, tá bom? Existem alguns outros blocos importantes, como vocês têm que saber também, como o Pacto Andino, né? Você tem que saber, olha só, que são estes países também, aí entra sobre a geografia geral, né? Que daí, no caso, é a professora Heloísa. Existe também alguns outros blocos, como também a União Europeia. É muito importante vocês estarem sabendo. O NAFTA, né? Também é muito importante, olha só, que pega o quê? Pega os Estados Unidos, pega o Canadá e pega o México, né? Hoje eles estão usando outro termo, tá bom? Não é mais o NAFTA, eles estão usando o USMCA, tá bom? É uma outra sigla, tá bom? Que vocês já devem ter estudado com a professora Heloísa ou vocês vão estudar especificamente sobre a geografia do Brasil. Você tem que saber o Mercosul, e outro assunto que possa aparecer é sobre de toda a União Europeia, que o Brasil também está fazendo alguns acordos com alguns países, né, no caso, para eles terem alguns direitos também, principalmente sobre a agricultura. Tá bom? Geografia urbana, o que pode aparecer na sua prova? O crescimento das cidades está ligado ao movimento da população nas áreas rurais para as urbanas. É o que? O êxodo rural, como eu disse anteriormente, né? Ou seja, gerando o fenômeno de urbanização. Nós temos também um fenômeno de favelação, que houve principalmente na década de 1990 e começo dos anos 2000, né? A grande expansão de todas as favelas. Não especificamente em algumas cidades grandes, como daí no caso São Paulo, Rio, BH, mas sim em cidades médias também. Aqui no caso aqui de Londrina, né? Processo de toda a urbanização aqui no Brasil e no mundo. Eu coloquei no mundo também, tá bom? Qual foi o processo de toda a urbanização e o que levou a este processo? Foi a Revolução Industrial? Como eu pedi para vocês verem. Teve alguma relação com isso? Diferenciar a urbanização dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Aqui faltou sub, tá? Aqui é subdesenvolvidos, tá bom? Então, pessoal, daí no caso, quais são as diferenças? Os países desenvolvidos, eles têm uma estrutura melhor, e os países subdesenvolvidos, o que falta? Falta o quê? Asfalto, falta o quê? Uma rede de esgoto, falta água ainda canada, falta eletricidade, falta leis de trânsito um pouco mais rígidas, diferentemente de alguns países desenvolvidos, né? Os meios de transporte, como são em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Subdivisões do processo de urbanização, como a hierarquia urbana, redes urbanas, macrocefalia urbana, conurbação. Quais são as diferenças nesses termos, pessoal? Vocês também têm que saber, tá bom? Que pode aparecer na sua prova, tá bom? Eles podem dar uma localização
uma ou mais cidades, ou uma região ou mais cidades, pode dar 2 países e pedir o que é e se faz parte sobre a hierarquia urbana, ou seja, se elas são o quê? Uma macrocefalia ou se são uma conurbação. E os problemas de todas as metrópoles, cidades médias ou cidades grandes, como a mobilidade, que pega toda a parte urbana, né, e toda a parte de transporte, os impactos na vida das pessoas, a desigualdade social, a falta de segurança, o aumento de violência urbana e principalmente, né, após a Covid, que ficou muito mais evidente sobre a pobreza, né, e a fome em geral, tá? Então, o que pode aparecer, como mesmo disse, processo de favelação, né, principalmente na década de 1990 e o início dos anos de 2000. Houve uma grande expansão nessas áreas, né? As desigualdades sociais é nítida, olha só, nessa imagem, ou seja, uma favela, né, pessoas um pouco mais carentes e uma área muito mais industrializada, olha só, e urbanizada, com prédios modernos, uma infraestrutura moderna, diferentemente da outra localidade. A questão também, pessoal, sobre a fome, né? Olha só, as pessoas indo até os lixões, voltando essa triste realidade que nós não tínhamos aqui no Brasil nos últimos anos. Tivemos, sim, esses problemas, principalmente nos anos 90 e 2000, mas, porém, já tinha se reduzido muito essas imagens e agora está voltando novamente, né? Então, pode aparecer também. E aqui uma outra realidade, né? Uma rede de esgoto, olha só, a rede de esgoto, uma área que não tem uma rede de esgoto ao céu aberto. Então, também é um assunto que possa aparecer na sua prova também. Falta o quê? Infraestrutura. Falta o quê? Água, falta o quê? Esgoto, falta asfalto, falta sinalização, são ruas, né, de terras ainda, onde no meio existe o problema, daí no caso, de toda a parte de poluição que pode trazer principalmente doenças primárias, como a malária, que existe cura, mas nessas áreas existe grandes concentrações dessas doenças que são consideradas primárias, tá bom? E ali também eu coloquei para vocês uma outra imagem, né? Que são que os barracos ainda, né? Que existe, né, pessoal? Que existe o grande problema ainda no Brasil de falta de moradias ainda, né? Houve, sim, lá nos anos 2010, daí no caso, até o ano de 2014, uma aceleração do programa, né, Minha Casa e Minha Vida especificamente falando, de oferecer umas casas populares com preços mais baixos a essas pessoas carentes. Porém, esses programas eles foram praticamente finalizados, né? Ou eles foram muito reduzidos e essas imagens, né, está voltando também a ser muito cotidianas, principalmente nas cidades médias e grandes, né? Então, são os principais assuntos da geografia urbana que possa aparecer na sua prova. Geografia da população, o que pode aparecer, pessoal? A população mundial, comparar as regiões do planeta, eles podem pegar 2 regiões do planeta e estarem comparando também, pedindo para vocês estarem fazendo essa análise, né? Se existe ou não grande disparidade, né, em relação de uma área para outra. Entender os motivos pela desigualdade do crescimento demográfico mundial e as condições de vida de toda a população, políticas demográficas de cada país. Analisar as informações a partir de observações de gráficos, o Enem adora muito isso, vai aparecer com certeza na prova de vocês. Aí, o que vocês possam estar pedindo para vocês estarem fazendo análise? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, comparar ou estudar o IDH de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Pode aparecer também na sua prova. As taxas de natalidade, mortalidade, também as doenças que pegam todas as áreas, principalmente as pessoas infantis também. Então, vários índices dentro da geografia da população que possa aparecer na sua prova, né? Fazer a interpretação de pirâmides etárias também, o Enem adora muito isso. Observar os seus contrastes entre países, ou seja, países desenvolvidos com países subdesenvolvidos,
Unidos, um país desenvolvido e um país emergente pode aparecer, quais são as alterações e quais são as previsões futuras, principalmente eles colocam 2030, 2050, né, principalmente. Então, aqui que eu trouxe para vocês sobre a geografia da população. O aumento da população de rua, que moram na rua, ou que passou a morar na rua. Houve um grande aumento aqui no Brasil, né, principalmente após a Covid-19, né, os efeitos da Covid-19, né? Quais são as causas, consequências, o que isso pode trazer, né, daí no caso, ao Brasil, né? Quais são todos os problemas recorrentes à população de rua, né? Quais são as ações governamentais que deveriam fazer para diminuir essa população de rua, né? Então, são os assuntos que possa aparecer na sua prova. Como eu falei mesmo para vocês, eles podem o quê? Pedir uma pirâmide populacional distribuída por sexo e idade, e aqui nesse caso aqui é do Brasil, ó, de 1950 até 2020. Então, vocês podem ver, olha só, que em 1950 a população brasileira ela era o que? Considerada jovem. 1985, perdão, também ela era ainda considerada jovem. Já em 2020, ela passou a ser uma população adulta. Por quê, pessoal? Vocês têm que ver sempre a sua base. Olha só como está a sua base, ó. Temos nesses dois casos aqui, nós temos o quê? População mais jovem. Já neste caso aqui em 2020, nós temos o quê? A sua área com maior extensão, né, de toda a pirâmide etária, ela está o quê? No meio, ou seja, nós temos o quê? Uma população adulta aqui no Brasil. Outros dados que possam aparecer na sua prova, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, ó. Outro caso que possa aparecer aqui na sua prova, olha só. Aqui, no caso, é da Rússia, daí no caso, né? Da população russa, daí no caso, olha só. Aqui ela tem de 1950, aqui ela tem de 2017, aqui a projeção de 2030 e aqui de 2100. Aqui eu presto muita atenção que possa aparecer na sua prova também este caso. Por quê? Olha só, em 1950 houve este declínio muito acentuado aqui na pirâmide etária da Rússia. Quais são os principais problemas que teve aqui para ter essa diminuição e depois houve um aumento de novo, não muito considerado como os outros anos? Foi o quê? Uma questão de guerra. Então, foi a guerra que matou muita gente, né? Lá na Rússia, nessa época aqui de 1950, daí no caso, houve o quê? Uma grande diminuição populacional. Como que isso possa aparecer na sua prova hoje? Fazendo projeções futuras, nós podemos ter esses mesmos casos em vários países agora do mundo, inclusive aqui do Brasil, pela questão da Covid-19. Então, pode ter uma redução drástica em toda a pirâmide etária, né, nos próximos anos, e depois, algumas décadas depois, voltar a aumentar e ficar como se fosse este vazio, né, a gente podemos dizer, nesse vazio entre as duas extremidades, né, tanto masculino quanto feminino. Então, pode ser algumas pirâmides etárias, não somente da Rússia, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo da Rússia, mas de alguns outros países também, quando vocês pegam as pirâmides etárias de alguns países que passaram por grandes guerras e houve grandes pessoas que morreram nessas guerras, vocês vão ver que existe essa falha, né? A gente chama isso aqui de buraco branco, né? Em todas as pirâmides etárias. Então, pode ocorrer isso também no Brasil, nas próximas décadas, por causa da Covid-19. Em 2017, vocês podem ver, olha só aqui onde está, ó, este lado, ele está aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, vocês podem ver que existe também ainda esse buraco branco nessas duas extremidades. E essa aqui é uma projeção de 2050 e de 2100. Vocês podem ver que existe uma grande possibilidade de toda a população russa estar
diminuindo nos próximos anos. Lembrando-se que algumas localidades no globo nós já temos que os índices negativos, né? Ou seja, os índices de fecundidades negativos. São alguns países como o Japão, que eles aceitam grandes pessoas que vêm de alguns outros países, inclusive os brasileiros, para estar morando naquele país, estar trabalhando, né? Porque falta mão de obra naquelas localidades. Então fique muito atento a isso, né? Pirâmide etária, né? População ativa, população não ativa, que é muito pertinentes esses assuntos nas questões atuais. E aqui deixa eu apagar também para vocês estarem vendo que essa daqui é um outro assunto que possa cair na sua prova, né? Que é o quê? A transição demográfica, né? Que o Brasil já passou também por algumas fases da transição demográfica, né? Então, esses daqui as transições demográficas. Então, nós temos aqui o regime demográfico tradicional, nós temos a primeira, a segunda, e aqui, pessoal, esse exemplo, ele coloca a terceira e a quarta junto. E aonde que está o Brasil? Neste caso aqui, pessoal, o Brasil está na terceira fase da transição demográfica, né? Ou seja, na primeira fase nós tivemos a grande redução da mortalidade e o crescimento acelerado, é o que nós vimos no Brasil lá na década de 1920, 1930. A segunda fase, redução da natalidade e crescimento moderado, né? Aqui nós tivemos principalmente na década de 1990, início dos anos 2000. E agora nós estamos tendo a terceira fase, daí no caso, né? Que continua, vocês podem ver, a diminuição, né, do crescimento demográfico do Brasil, ou seja, está nascendo cada vez menos pessoas. A taxa de natalidade, ela está também diminuindo e a taxa de mortalidade, ela está se considerando estável aqui no Brasil nos últimos anos, tá bom? Então, nós estamos na terceira fase. O Japão, em que fase está? Ele está na quarta. Quando o crescimento demográfico ele entra na parte o quê? De estabilidade próximo ao zero ou ele também começa a ficar negativo, que é o caso do Japão, tá bom? Então, pessoal, esses são os principais assuntos que possam aparecer na prova de vocês agora do Enem, né? Que é agora no final do mês. Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar para vocês também um simulado, como eu já disse anteriormente, sobre 50 questões do Enem dos últimos anos. Eu peguei questões de 2010, 2011 até o ano passado, só da geografia do Brasil. Faça esse simulado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com as redes sociais, que eu estarei ajudando vocês. Desejo muita sorte a todos vocês. Que vocês façam uma boa prova e nos vemos durante nossas aulas e até o vestibular da UEL. Até mais. Tchau, pessoal.